Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 31 de julho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos. E glória a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Ebenezer, a pedra de esquina, a pedra principal, a rocha eterna, a pedra que os poderosos, os sábios da terra rejeitaram, é exatamente essa pedra, a nossa pedra fundamental, a nossa pedra inaugural de uma nova etapa, de um novo tempo. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, tem feito toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, e que a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor, colocando a palavra do Senhor de maneira poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus. Minha tia Rosália, bom dia, minha tia Rosália. Deus abençoe a senhora também, toda a família, genros, nora, netos. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, e juntamente com a minha tia Rosália, meus tios, minhas tias, meus primos, filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma família abençoada, uma família bendita, uma família serva do Senhor, tementes a Deus, e glória a Deus por isso, em nome de Jesus. A minha tia Alzira também, sempre orando pelo meu primo Alexandre, minha tia Bia que fez aniversário, minha prima Aline também que fez aniversário esses dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Também eu quero cumprimentar a Amanda, Deus abençoe a Amanda, Luquinha, Julinha, Fábio, todos que estão aí. Deus abençoe a todos vocês, meus pais também, meus tios, já falei, seu João, Dona Dária, seu João, Dona Dária, servos do Senhor também, filhos, netos, e também seu Toninho, Dona Nadir, filhos, netos, a presença, o poder e o mover do Senhor sobre cada um. A Eva também, Deus abençoe Eva, Carlos, filha, genros, netinho. Deus abençoe pastor Amara também, todos os queridos aí, seu Ulisses, o Ulisses, e também a Milena, e também o Douglas, e também a sua nora, seus netos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, o Senhor abençoe também a toda a família. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, Deus abençoe também a todos os queridos, familiares, e que fazem parte dessa família bendita, em nome de Jesus também, o Senhor esteja se derramando poderosamente, abundantemente, Sueli Felintro, Elô, Wesley, familiares, e também a Kátia, que nós temos orado por ela, sua casa, sua família, Rafa, em nome de Jesus, louvando a Deus pela vida do Márcio, né? Márcio já teve alta, já está em casa, passou pela Covid-19, pela UTI, mas tudo isso o Senhor abençoou, e ele foi entubado 2 vezes, né, na UTI, mas em tudo isso o Senhor o abençoou, tocou, visitou, trouxe da sua saúde, e agora o Márcio já está em casa. Deus abençoe o Márcio, Thaís, toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. Estamos pensando sobre escatologia. Por que eu parei nesse tema escatologia? Por algum tempo já a gente vem falando, porque nós lemos Mateus 21, e eu sempre falei, desde o tempo ainda que a gente lia os livros dos profetas maiores, menores, né, quando estudamos todas as parábolas do Antigo Testamento, falando a respeito delas. E eu falei que quando chegasse em Mateus, a gente falaria um pouco mais, de maneira mais pedagógica, didática, de toda a escatologia, todo o processo, né? Aos olhos dos servos de Deus, o processo da vinda do Senhor Jesus. Né? Aos olhos do mundo, da humanidade,
não é uma degeneração, não é o processo. É uma degeneração, é um desgaste, porque o mundo jaz no maligno. Se de um lado haveria realmente a constatação daqueles que servem, daqueles que não servem, do outro lado, aqueles que negam o Senhor Jesus sofrerão com certeza os resultados da decisão deles. Quando a gente sempre fala sobre Deus, existe uma linha de raciocínio dentro da teologia que fala que Deus, por saber de todas as coisas, Deus chama alguns, né, elegendo para a bênção, e desculpe o termo, né, e Deus chama outros elegendo para a maldição. Não é verdade. Não obstante o Senhor saber de todas as coisas, o Senhor não interfere, porque existe o dom que eu sempre falo, que é o dom da humanidade. O Senhor deixou um dom sobre a humanidade que é inegociável. E qual é esse dom? É o dom do livre-arbítrio. Como a sociologia chama, né? É o Estado de Direito. Então é lógico que dentro dessa lógica, dentro dessa constatação, cabe a nós decidirmos se vamos viver ou não vamos viver aquilo que Deus tem por sobre e através da nossa vida, que é o seu reino, é a sua manifestação, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, todo o processo escatológico, ele vai trabalhar em cima dessa verdade, desse fundamento, dessa raiz, né, de raciocínio bíblico, divino, da Trindade. E isso é muito claro, isso é muito importante. Tá? Dentro disso aí, dentro de tudo isso da escatologia, a gente tem pensado dentro de cada acontecimento, né, que eu sempre falo que todos os acontecimentos vão convergir na volta do Senhor Jesus, e a escatologia nada mais é do que todos os acontecimentos, né, ao redor desse acontecimento principal, que é a vinda do Senhor Jesus, é a volta do Senhor Jesus, e como nós devemos pensar o que a Bíblia diz, e por que a Bíblia se preocupa tanto, ou poderia dizer, né, claro, por que Deus se preocupa tanto em falar conosco a respeito desse assunto? Exatamente para nós não ficarmos andando, como diz Paulo, né, de filosofias ou vãs filosofias para lá e para cá, mas pensando sempre sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala sobre escatologia. E a gente tem percebido que não é difícil, é apenas nós sabermos separarmos primeiro os grupos. Grupo de Israel, o grupo gentílico e a igreja de Deus. Isso sempre vai estar trabalhando, né, paralelamente a cada assunto. Porque quando você olha cada assunto dentro dessa lógica dos três grupos, então fica muito mais fácil ainda, porque aí você consegue identificar, essa palavra é para esse grupo, essa palavra é para o outro grupo. E aí não fica essa confusão de acontecimentos, e quando você vai aí para as novelas, para os filmes, para os livros, né? Infelizmente para os livros, eu falo infelizmente para os livros, não porque o livro seja ruim, não é isso, é porque muitas vezes o povo de Deus não tem um conhecimento da palavra. Então, qualquer coisa que aconteça dentro disso, né, é perigoso. E quando vai para os filmes, então, nem se fala. Cada filme fala de um jeito, vamos dizer, é a criatividade do autor, é a criatividade do produtor, do diretor daquele filme, claro, porque é um evento, vamos chamar assim, enigmático aos olhos do mundo, aos olhos humanos, e por causa disso tem uma série de linhas de raciocínio. Mas isso não significa que para nós que somos de dentro, para nós que, como eu sempre falo, somos os malvados conscientes, né? Porque carecemos da misericórdia do Senhor, não é por isso que nós aqui de dentro pensemos da mesma maneira. Então, eu sempre falo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que saber de todos os assuntos. Qualquer assunto que alguém do teu convívio, da tua casa, da tua família, dos teus queridos, qualquer assunto,
seja da sociedade, da política, da cultura, agora com as Olimpíadas, qualquer assunto. O homem e a mulher de Deus precisam ter, eu não vou falar conhecimento profundo, mas precisa conhecer com uma certa desenvoltura. Por quê? Porque um homem de Deus é o homem que é segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E alguém que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus, ele perspassa, ele anda por todos os assuntos e conceitos da humanidade, sabendo de maneira convicta qual é a sua opinião mediante a palavra. Eu estava conversando com as minhas filhas essa semana e falei assim para elas, olha, tudo que vocês me perguntarem, ou tudo que as tuas amigas, né, as amigas delas me perguntam algumas coisas, mas perguntam não diretamente, perguntam através delas, né? Eu sempre respondo para elas, tudo que vocês me perguntarem, eu vou usar a Bíblia como base, tá? Eu vou responder conforme a Bíblia. Não vou ficar falando de versículos e decoreba, mas eu vou falar de acordo com aquilo que eu vivo. Ah, mas fulano, beltrano pensa assim, olha, respeita a opinião de cada um. A opinião da palavra do Senhor é essa. E não abro mão. Então é exatamente essa identidade, não que seja desrespeitosa, né? Eu não sou muito... eu não gosto muito dessa linha apologética, que fica defendendo linhas de raciocínio, não obstante eu conhecer todas elas, mas eu não gosto, porque é uma discussão. E quando se discute muito, eu percebo nas pessoas que discutem que falta-lhes, em alguns deles, a experiência pessoal com Deus, né? A experiência com o Espírito Santo. Então é aquilo que um pastor pergunta para o outro. Ele fala, e esse negócio do Espírito Santo, né? Das revelações, dos dons, você acredita? Ele falou assim, olha, eu não posso dizer qual que eu acredito porque eu não tive experiência com o Espírito Santo a respeito disso. Foi a resposta mais sábia que eu já ouvi falar até hoje. Por quê? Porque eu não tenho como falar de algo que eu não vivi. Eu vou falar pelo livro, pela teoria? Não posso. Deus é uma experiência pessoal. Então é exatamente dessa maneira que nós devemos viver. Sem discussão, sem conflitos, sem ficar mandando indireta pela rede social. O homem de Deus não é assim. O homem de Deus, ele é apaziguador, ele é reconciliador, ele tem o espírito da conciliação, a despeito de tudo que aconteça. E olha que nós vivemos em tempos de conflitos, como dizem os repórteres agora, né? Os jornalistas gostam muito dessa frase. Conflito de narrativas. Então, para nós que somos servos de Deus, sempre vivemos debaixo, ou, melhor dizendo, norteado para alguns, né? Norteados, nesse conflito de narrativas. Então, quando você vai para a escatologia, não é diferente. Pelo contrário. Quando você vai para a escatologia, parece que os nervos, né? Uns dizem, porque defendem uma linha de raciocínio, que uma parte da igreja quer fugir, né? Quer fugir do... Agora que você está me entendendo, não quer fugir da tribulação, mas quer fugir da grande tribulação. Outros dizem que vai passar pela grande tribulação. Eu sempre falo para você, a igreja, ela passa pela tribulação, ela passa. Porque para mim, nós já vivemos em ambiente de tribulação. Nós já vivemos em ambiente de rumores de guerra, como diz Jesus lá no começo do sermão escatológico, do sermão profético. Né? Já vivemos em momentos em que filhos estão contra pais e irmãos contra irmãos. Já falei para você daquilo que acontece nos Estados Unidos, isso é coisa de um ano, menos de um ano para cá. Eles têm uma nomenclatura de crime que até então não existia, que era o terrorismo doméstico.
Por que terrorismo doméstico? É irmão contra irmão, por causa de filosofias políticas, né? de como ver o mundo, de como ver a sociedade americana. Então isso não existia até pouco tempo. Então você perceba que está havendo sim um processo perigoso de desgaste do ser humano, da sociedade, das comunidades, dos países, dos reinos, dos povos, das raças, né? Então, eu vou ler a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a grande tribulação, e dentro da grande tribulação eu peguei já aqueles, como diz a teologia, os tipos de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não vou falar de todos, não vai dar tempo, mas eu já falei, por exemplo, do tipo de Jesus Cristo, que, porque é tipo de Jesus Cristo, né? E também é tipo da igreja, eu falei sobre Enoque. Enoque, ele pontua, depois ele vai falar isso lá, principalmente no livro de Judas, versículo 14. Eu falo o livro de Judas porque só tem um capítulo, né? Então no livro de Judas, versículo 14, quando Enoque, ele expressa por que ele é arrebatado. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, em Hebreus, o Senhor Deus não queria que Enoque passasse pela morte. E Enoque é trasladado pelo Senhor. Então, por que Enoque? Porque Enoque simboliza a igreja, o povo gentílico. O povo gentílico que somente aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e que foram arrebatados. Enquanto Noé simboliza o povo do primeiro grupo, que foi guardado em meio a toda aquela situação e na arca do Senhor teve conserto, a despeito de tudo que estava acontecendo ao redor. Então eu fui colocando como Ló em relação a Sodoma e Gomorra, que o Senhor não veio com seu juízo enquanto Ló e a sua família não estivessem a salvos. Porque também nós lemos sobre Abraão, Gênesis capítulo 18, quando o Senhor passa por Abraão, Sara, para trazer a palavra profética sobre quem seria Isaac, né? E aí os anjos do Senhor se afastam deles para irem em direção a Sodoma e Gomorra. E aí você tem essa visão, doutrinária bíblica que é de fundamento. Existem passagens na palavra de Deus que são de fundamento. Eu sempre falo isso para você. Se eu não conhecer, eu não preciso conhecer o versículo de cor, mas eu tenho que saber no meu interior, no meu coração, o que significa uma palavra de fundamento. E aí, a gente percebe na conversa do Senhor com Abraão, de que o Senhor não julga o justo com o ímpio. Ou, o justo com o injusto. Por quê? Porque para cada um o Senhor tem uma medida, tem uma régua. E essa régua sobre o justo é diferente da régua sobre o ímpio, daquele que nega o Senhor. E nós lemos também que o próprio Pedro comenta isso na sua epístola, quando ele diz que nós que somos do Senhor seremos aferidos nos nossos procedimentos. Quem dirá? Estamos tendo novamente um probleminha aí no Instagram. Eu sempre falo, eu sempre recomendo que você entre no Instagram, mas tenha sempre o Facebook, sabendo de tudo direitinho, porque, por exemplo, ontem eu não consegui transmitir a live pelo Instagram. Não sei por que o Instagram. E eu ligava o Instagram e dizia assim, essa conta foi suspensa ou alguma coisa assim. Eu até achei que o Instagram não abriria mais espaço para mim no Instagram. Mas hoje o Instagram está funcionando. Mas a todo momento aparece para mim um aviso de que está com sinal baixo, tá? Então, por isso que eu sempre falo do Facebook, porque o Facebook parece que a transmissão é melhor,
tá? Não, mas pode usar o Instagram, não que eu não esteja usando. Só estou avisando você, porque ontem, por exemplo, eu não consegui passar a live pelo Instagram, só pelo Facebook. Então você percebe que essa situação toda, ela faz de nós responsáveis, porque a palavra de Deus nos mostra. E aí eu falei para você exatamente sobre o tipo de Jesus que está em José. Porque José foi vendido, como Jesus também foi vendido, né? José viveu um momento dificílimo no Egito, como o Senhor Jesus no seu flagelo, né? Mas José foi reconhecido, e José, antes dos 7 anos de vacas magras, simbolizando a última semana de Daniel, que Jesus fala, né? José se casa com a mulher egípcia, simbolizando o povo gentílico, para que depois o povo de Israel, literalmente de Israel, porque Jacó já se chamava Israel na época, né? O povo de Israel pudesse ser acolhido por José quando se retirou da seca do deserto, de uma destruição anunciada, para que fosse encontrar guarida junto a José, e José protegeu a todos, né, na terra de Gósen. Então você percebe essas figuras, né, no Antigo Testamento que pontuam e explicam o Novo Testamento no que diz respeito ao processo escatológico. Depois nós falamos de Elias e Eliseu, porque Elias simboliza exatamente a igreja quando ela sai de cena. E a igreja sai de cena para quê? Para que Eliseu, simbolizando o povo judeu, pudesse viver a sua unção dobrada. Eliseu não é a unção dobrada de Elias, até nos milagres, se você ler ali, né, Eliseu faz o dobro, exatamente o dobro, matematicamente o dobro dos milagres de Elias. Por quê? Porque Elias sai de cena, simbolizando a igreja quando arrebatada. Então você tem várias vezes, várias ilustrações nos ensinando no Antigo Testamento aquilo que a gente entende no Novo Testamento, e é maravilhosa a Bíblia por causa disso. E é bom, como é bom, né, ter a liberdade de estudarmos, pensarmos a respeito, e temos exatamente toda a linha de raciocínio do Senhor para aprendermos, desenvolvermos. É por isso que o Antigo Testamento é tão importante. É por isso que o Novo Testamento explica tanto o Antigo Testamento, né? Diante de tudo isso, ainda eu quero falar, e eu falei ontem, finalizando, né, sobre o que significa andar com Deus. Porque em todos esses momentos, o andar com Deus fez toda a diferença. Enoque, Noé, a Bíblia fala no livro de Salmos, por exemplo, a respeito de Moisés, a mesma coisa. E quando o povo conhecia os feitos do Senhor, Moisés andava com o Senhor. Então você perceba que existe sim toda uma profundidade em andar com Deus. E ainda, eu falei até para você, ainda que houvesse alguma dúvida sobre o arrebatamento da igreja, ainda que houvesse, e se a igreja permaneceria tanto na tribulação como na grande tribulação, estar com Deus sempre vai ser o diferencial, sempre. Porque andar com Deus significa que nós não vamos experimentar o cálice da ira de Deus. Não é o povo justo que experimenta o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque é o povo justo. E o que significa ser justo? Significa que viveu a justiça do Senhor. E o que significa viver a justiça do Senhor? Significa que viveu a lei do Senhor, viveu a palavra do Senhor. Então é o povo justo. Então, é lógico que esse grupo de pessoas são chamadas na palavra de justos. Não é justo porque eles são justos, mas é porque eles se revestiram da justiça do Senhor, que se chama Jesus Cristo. É lógico que não vai viver o cálice da ira. O cálice da ira está reservado para outro grupo.
E dentro desse grupo ainda existem os eleitos do Senhor aqui, que é o primeiro grupo, o grupo de Israel, que o Senhor também aferirá e que o Senhor se manifestará, e muitos, por causa do conhecimento da palavra, por causa do temor de Deus, mesmo em meio a toda essa situação da grande tribulação, se arrependerão e se converterão ao Senhor Jesus. Então, desculpe o termo, essa segunda chamada não se refere a esse grupo, mas se refere ao primeiro grupo, porque esse primeiro grupo ainda terá essa oportunidade, sofrendo muito, como sempre sofreu. Não vai ser na escatologia, não vai ser nos últimos acontecimentos. Esse primeiro grupo sempre sofreu. A humanidade inteira, em toda a sua existência, sempre sofreram. Sempre. Não é de hoje. Haja vista o que a história fala a respeito deles. E em 2 Reis já li a respeito de Elias e Eliseu, não vou ler de novo, já expliquei, já falamos. Bom, e o que acontece na grande tribulação? Na grande tribulação acontecem aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Só para você entender assim de maneira, numa visão panorâmica, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Vai lá do capítulo 5 de Apocalipse até mais ou menos o capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipse, tá? Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, todos eles são acontecimentos que estão atrelados à grande tribulação e à queda de Babilônia, que eu não vou entrar no mérito, se der tempo depois eu falo a respeito, é muito assunto, e eu vou só terminar com esses textos aqui sobre o reinado do anticristo. Daniel 9, versículo 26 a 27 diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o reinado do anticristo já está totalmente esquadrinhado pelo Senhor, até porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas ele está falando para nós como será esse reinado. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres, a gente já aprendeu em outros textos, lá do Antigo Testamento, dos profetas menores principalmente, 10 chifres significa poder. Mas 10 diz respeito à responsabilidade. Aí é uma responsabilidade negativa. Por que negativo? Porque significa poder de uma maneira tão abrangente que muitos cairão na lábia dessa chamada besta, E 7 cabeças, autoridade e governo. 7 cabeças, cabeça significa governo, Autoridade, 7 cabeças, porque significa a cópia barata da vontade do Senhor. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e aqui está a visão, novamente agora, de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e outros textos de Daniel capítulo 5 fala a respeito disso, tá? Então, olha, fala sobre esses animais, inclusive. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso e a boca como leão. Então você perceba que são os 3 impérios estão pontuados aqui: leopardo, leão e urso. Urso, reino medo-persa. Lembram-se da visão de Daniel? Depois você lê lá. Então, leopardo, representam os medos e persas. Urso representa os medos e persas. Leão representa o Império Babilônico e o leopardo representa o Império Greco-Macedônio. Então você tem toda a história aqui nesse texto de Apocalipse.
E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui é o diabo. Então você tem aqui aquilo que eu sempre, alguns chamam, né, de uma, desculpe, bem entre aspas, tá? Mas é como se o diabo estivesse copiando a trindade. O dragão, o anticristo e o falso profeta. 3 agentes do mal para trazerem, ser instrumentos, como diz Agostinho, né? O diabo nada mais é do que o cão na coleira de Deus. Então, para trazer o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala, dando continuidade a Apocalipse, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Já falamos aqui dos 3 anos e meio, né? A grande tribulação está dividida em 2 partes. A primeira parte, com o anticristo fazendo aliança com o povo, com esse primeiro grupo, né? Principalmente com esse primeiro grupo, prioritariamente com esse primeiro grupo, que é o grupo exatamente que está confuso, que não entendeu Jesus como Senhor e Salvador. E aí vem o versículo 7, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esses santos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Você perceba que o mundo globalizado se renderá aos pés dessas autoridades, tanto do anticristo como também do falso profeta. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quem são esses santos? Esse grupo. Que mesmo mediante a tantas situações, vão permanecer. Porque é um grupo que está, desculpe o termo, perdão, é de maneira didática que eu estou falando, mas é um grupo que está acostumado com flagelo. Poderia um povo estar acostumado? Sim, infelizmente. Porque esse flagelo não é por causa de uma discriminação racial, né? Por causa de tudo isso é resultado, mas esse flagelo é resultado da falta de consciência em relação a Jesus Cristo. Tá? Mas isso não significa que esse povo não será novamente buscado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será aceito pelos judeus. E aqui é o que o Senhor Jesus está falando. João capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 38, mas é João capítulo 5, versículo 43, que diz assim, do versículo 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então é Jesus respondendo aos doutores do templo naquela época. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Agora, versículo 43, que é o ápice dessa identificação do anticristo. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, ou seja, a própria palavra de Deus. E quem tem desfirmado a vossa confiança? Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Você está entendendo como é importante nós termos muito bem fundamentado esses grupos? Porque aí você começa a passear pela palavra de Deus e o entendimento fica simples. Não precisa forçar. Não precisa criar um compêndio teológico. Não. A própria Bíblia fala por si só. E será respaldado por sinais de Satanás. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, eu estou falando sobre o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais de prodígio de mentira. Ou seja, o próprio Satanás vai dar poder, vai referendar tudo que essa pessoa fará. Né? E com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então foi uma atitude consciente. Não acolheram o amor da verdade. Não é ignorância. Porque ignorância é para aqueles que não conhecem a palavra. Esse grupo conhece a palavra. Não conhece o poder de Deus. Não conhece a revelação da palavra, é verdade. Mas, por conseguinte, não vai conhecer o amor de Deus. Isaías 11, versículo 4 diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. O que é ferir com a vara de sua boca? É palavra, tá? E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui, Isaías já fala profeticamente o que depois, segundo Tessalonicenses, vai confirmar, vai ratificar, vai endossar, vai referendar. Paulo referendando a palavra profética de Isaías, que diz assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Quem o detém? É exatamente o processo de santificação desse segundo grupo. O primeiro rejeitou, o segundo grupo aceitou. Então esse processo detém. Por que detém? Porque até ele ser completado. Daí eu falar para você dos 2 denários da parábola do samaritano, é esse momento. Nós estamos no momento dos 2 denários, ou seja, no momento dos 2000 anos. Por que 1000 anos? Vamos chamar assim, é o 10 a máxima potência. Né? Nós estamos falando de uma cultura antiga. Então é como se fosse, vamos dizer assim, o ápice de toda a história desse grupo. Então, esse grupo detém. Por que detém? Porque é bondoso? Não. Esse grupo detém porque tem uma santidade acima dos outros grupos? Também não. Esse grupo detém porque ainda o Senhor está terminando, né, completando a obra que ele começou em Jesus Cristo. E que Paulo pontua. É por isso que toda essa visão vem de Paulo, né, o pregador dos gentios. Então, por que isso? Porque esse momento é exatamente o ambiente que nós vivemos. Do arrependimento, da comunhão, da graça, da misericórdia e da salvação em Jesus Cristo. Para que nós sejamos atrelados ao quê? A árvore bendita, a videira verdadeira. Sejamos enxertados, como diz lá em João capítulo 15. Mas tem um tempo. Haja vista que são 2 denários. Ou seja 2 vezes 1000 elevado à potência máxima. É o máximo do máximo. É esse momento que nós estamos vivendo. Diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, falando sobre Isaías. Isaías capítulo 11. Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E Apocalipse 19, já estou terminando, versículo 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo.
Eu sei que tem gente que lê essa passagem e fala que é o engano, né? Mostrando que parece ser Jesus, mas não é. Não, desculpe. Repreenda essa doutrina. É a doutrina, é uma das doutrinas mais que afrontam a pessoa de Jesus Cristo. Tome cuidado. Mesmo que você não saiba, tome cuidado, já estou te falando. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Como as pessoas falam que é uma imitação de Jesus? Não pode, está escrito aqui. E o seu nome, por incrível que pareça, e tem gente que fala, outros reverberam, outros reproduzem essa linha de raciocínio. É uma linha completamente demoníaca. É dentro da igreja. Estou falando de gente de dentro da igreja, não é de fora não. É de dentro. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho, finíssimo, branco e puro. Versículo 15, então, meu Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É exatamente porque fala isso. Mas por que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso? Por que ele pisa? Porque ele já atraiu para si toda a ira de Deus. Quando Jesus na cruz do Calvário ele fala: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isso? É uma força, uma força do momento, é um ambiente do momento, é uma força de expressão? Não. O Senhor Deus se separa por alguns instantes de Jesus. Ele vira as costas para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o para-raio. Ele atrai a ira de Deus, porque ele atrai a maldição, ele atrai o pecado e atrai a iniquidade da humanidade, de todo mundo, de toda a criação. Então, profano com santo não pode ocupar o mesmo espaço. Naquele momento, por alguns instantes, o Pai vira as costas para que Jesus, desculpa, eu já falei isso para você, que é apenas uma maneira que eu tenho para falar, né? É um estado de inferno. Por que Jesus vive esse estado de inferno? O que é o inferno? O inferno é quando o Senhor, de maneira premeditada, não quer estar naquele lugar. Esse é o inferno. Então, o que significa inferno? Inferno é a falta de Deus. É a falta da presença de Deus. Não obstante ele estar em todos os lugares, naquele lugar ele não quer estar. Então, quando ele fala Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente esses poucos segundos que o Senhor vira as costas para que não enxergue o seu filho ali, atraindo toda a maldição para si. Não obstante ele não ser maldito, atrai todo o pecado para si. Não obstante ele não ser pecador, né? E ele atrai toda a iniquidade para si. Não obstante ele não ser iníquo. Daí a morte não suportar. Daí a morte ser obrigada, desculpe o termo, vamos dizer, desculpe a palavra, a lançar fora Jesus da morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tem pecado, então a morte não tem como reter. Então a morte, né, lança Jesus fora, no bom sentido. Então é todo esse ambiente. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos, carnes de cavalos, cavaleiros, carne de todos, que é livres, escravos, pequenos, grandes. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Misericórdia, né? Mesmo nesse ambiente, ainda existem pessoas se rebelarem.
se rebelando. E não são poucas pessoas, nações, reis, povos, línguas e raças se rebelando contra Jesus. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Ou seja, o anticristo e o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então, aquilo que a gente vem falando, né? É o cálice da ira de Deus. Não tem nada a ver com os escolhidos. Não obstante os escolhidos estarem lá. Quem são esses escolhidos? O primeiro grupo. Porque esse segundo grupo já saiu de cena. A exemplo de Enoque, a exemplo de Elias e tantos outros que, de maneira simbólica, representam esse momento, tá? Como o próprio Moisés, quando ele é retirado pelo Senhor naquele momento, tá? O falso profeta, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a 18, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então esse falso profeta, ele simboliza aqueles mágicos, aqueles prognosticadores, simbolizam aqueles sacerdotes de On, principalmente dessa entidade, ou como era que era o outro, Ra, né, do tempo do Egito, que enfrentaram Moisés e copiaram sinais e prodígios que Moisés fazia. Lembram-se da história? E eles também faziam. Então é exatamente esse ambiente. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria. Então, o que isso explica? Explica que aquele povo que se rendeu aos pés do Senhor Jesus, aquele povo que o recebeu como Rei e Senhor, porque a todos aqueles que quiserem, como diz lá em João capítulo 1, eu lhes darei o privilégio de serem chamados filhos de Deus, esses já estão no Senhor, já foram arrebatados. Então esses sinais que a rede social está cheio, olha, porque a marca, porque agora, e não sei o que lá, o chip. Eu, representando o povo de Deus, eu fico tranquilo. Por que eu fico tranquilo? Porque eu sei que não existe nada que possa prevalecer sobre a aliança que eu tenho com Deus. Nada. E aí eu vejo homens e mulheres de Deus reproduzindo, reverberando essas notícias, porque agora o Bradesco, porque agora não sei quem está falando para fazer isso e aquilo, olha lá, cuidado, é o sinal, como se a gente pudesse fazer isso de maneira humana. Não. É todo um ambiente onde o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E não é a minha atitude pessoal, vamos chamar assim, numa rebelião, num motim santo, que vai impedir qualquer marca. Não. Mas o que a Bíblia diz, que essas marcas serão, né, principalmente pontuadas na grande tribulação, não antes disso. Vamos lá. Aqui está a sabedoria, e aquele que tem entendimento calcula o número da besta, tal. Bom, eu vou parar por aqui, e amanhã a gente fala sobre a cronologia dos eventos da grande tribulação, e aí eu vou terminar, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus, a todos vocês que estão aqui. Ô Jadson, Deus abençoe você também, Ana Paula, todo mundo aí, na tua casa, tua família, filhos,
né? Em nome de Jesus, Campo Limpo Paulista. Gente, se aqui em São Paulo tá frio, eu imagino em Campo Limpo Paulista como não tá. Deus abençoe vocês. Um beijo para todos. Vamos orar e vamos colocar tudo isso diante do Senhor. E glória a Deus, porque temos a liberdade, temos todo entendimento para podermos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Oi, Beth, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, serva do Deus vivo, pastora Beth, Deus abençoe você. Vamos orar, colocar tudo isso. O Jadson está falando 0 grau. Eu imagino, Jadson, você vive numa terra que quando é calor, quando é frio, é frio. Vamos orar e vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós todos aqui, nós nos alegramos com esse privilégio de termos a palavra do Senhor, pensarmos a respeito, colocarmos todos os pensamentos, as ideias sob o teu domínio, sobre a tua majestade, sobre o teu crivo, na tua palavra, no teu entendimento. Por isso que o teu Santo Espírito dê continuidade, ó Deus, a manifestar, ministrar o nosso coração na tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, derrama-te sobre cada um de nós, tua presença, o teu poder, o teu mover. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos pelo Brasil, por tudo isso que o Brasil está vivendo. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, derrama-te com o teu perdão, a tua compaixão, liberta-nos como povo brasileiro. Ó Deus, quebra a maldição, perdoa o nosso pecado, e agora nós como igreja aqui, nossas famílias, nossos queridos, aqueles a quem nós tanto amamos, em nome de Jesus, repreendemos, ó Deus, e declaramos o poder da saúde, repreendemos a enfermidade, repreendemos essa pandemia e declaramos a tua plenitude, a vida abundante, a tua saúde, visitando nossos idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, ó Deus, sobrinhos, genros, noras, filhos, netos, a tua graça, a tua glória se derramando sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas que estamos aqui, ó Deus, nos consolando também, como a Beth, como a Kátia, sua casa, sua família, Beth, seus filhos, ó Deus, nos confortando e derramando de uma paz que excede o entendimento, uma alegria, a alegria do Senhor seja realmente a nossa força. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre cada um de nós, um final de semana maravilhoso, cheio de vida, cheio de realizações, conquistas e alegria, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e o consolo, o conforto, a plenitude do Espírito Santo da promessa esteja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em tudo que fizermos e por onde nós formos, aonde pisarmos com a planta do nosso pé, aonde tocarmos com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão. Ó Deus, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, final de semana maravilhoso, amanhã é domingo, às 10 horas da manhã estou de volta, amanhã é dia de Santa Ceia, se quiser participar comigo, a Santa Ceia será às 4:30 da tarde. Deus abençoe, um beijo para você, fique na paz, sabadão maravilhoso. Tchau, tchau!